Gente, você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Deixa eu ver, tá funcionando? Tá funcionando direitinho. Oi, eu sei, vou já ser pessoas sobreviventes, né, gente? Graças a Deus. Amém? Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta ao longo do que nós vamos compartilhar, porque a gente não vai ler somente isso dentro dessa passagem bíblica, tá? Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Mas a priori o que nós vamos ler é Marcos capítulo 5, versículos 21, 22, 23 e 24. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Que essa tua palavra possa fazer efeito em nós, para que através de nós ela possa produzir grandes coisas. Fala conosco, em nome de Jesus nós te pedimos. Nós repreendemos todo atrapalho, todo e qualquer embaraço, tudo aquilo que tente nos impedir ou nos roubar naquilo que nós íamos receber, que cai por terra em nome de Jesus Cristo, e dá glória ao teu nome, através de tudo o que o Senhor fizer, através de tudo que o Senhor operar em nós e por nós aqui nesse lugar. E nós te rendemos e sempre te renderemos toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que aqueles que concordam digam amém? Amém. Pode sentar no seu lugar. Hoje, mais uma vez, eu trouxe meu passadorzinho, eu tenho um laser. Quem estava aqui quinta-feira, levante a mão. Eu vim de laser. Qualquer coisa fora do lugar, eu taco laser em vocês. Adorei. Esse laser aqui é de Deus. Deus que mandou do céu para me sentir assim, sabe? Star Wars. Com esse laser. Quero compartilhar com você acerca disso que nós vimos. Eu quero que você preste muita atenção, para que você entenda o que eu quero compartilhar com você nessa noite de domingo. É muito bom estar numa igreja. É muito bom vir a uma igreja. É muito bom quando você sai da sua casa e vai a uma igreja. Eu não me detenho aqui a essa igreja. Existem muitas igrejas que você pode estar em um dia de domingo, mas eu louvo a Deus porque você veio aqui. E é muito importante quando você se presta a isso, a sair de casa e a procurar uma igreja, porque certamente Deus tem alguma coisa para falar com você. Deus fala com a gente. Amém? Às vezes nós que não conseguimos entender ou ouvir muito bem, as pessoas imaginam que igreja é um lugar que é para a gente ir quando o desespero bate a porta. Geralmente, quando o desespero bate a porta, é o primeiro lugar que a gente pensa em ir. Só que igreja é um lugar para a gente estar, para cuidar e cultivar a nossa vida espiritual. Porque nós temos um Deus que nos criou, que nos fez e que quer ser conhecido por nós. Amém? E uma das maneiras que nós temos de conhecer de Deus é conhecer a sua palavra. Quanto mais nós conhecemos da Bíblia, mais nós conhecemos de Deus. E eu digo para você, eu sempre digo isso, é difícil ler a Bíblia e entender de cara. É difícil ler a Bíblia e assimilar tudo, porque a Bíblia não é muito simples. Quem concorda comigo aqui? Muita gente já leu e não entendeu nada, eu também. Eu já li umas coisas assim que, sabe, para mim não fez sentido nenhum. Fulano, que é pai de ciclano, que é avô de não sei quem. Que eu fiquei perto e falei: Jesus amado, fala comigo através disso aqui, Senhor. Ele sempre fala alguma coisa com a gente. E nós lemos aqui, gente, algo que está escrito no Evangelho de Marcos. E eu quero que você, comigo, a gente vai sempre... Eu não digo que a gente só prega, a gente vai estudando a Bíblia, né? Aprendendo. Quem aprende alguma coisa nova? Quem não aprende, vai orar. A gente sempre estuda e vê e cresce em alguma coisa nova, né? A gente viu agora há pouco o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos... Funciona, neném. Em nome de Jesus. Acabou meu laser, gente. Eu não vou poder ficar aqui. Eu estava apertando o botão errado, gente. É que eu só sei o botão do laser. Agora sei. Esse aqui. Gente, o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho dos Milagres de Jesus. Tá? E para quem não sabe, o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Foi o primeiro. Né? O Novo Testamento começou com Marcos. Ele foi o primeiro dos evangelhos escritos e ele apresenta Jesus Cristo como servo.
Tudo que você vê no Evangelho de Marcos é um Jesus que está servindo as pessoas a todo tempo, e não para. É o tempo todo servindo, é o tempo todo fazendo alguma coisa por alguém. Não descansa, não dorme, não para, porque toda hora tem alguém precisando. E é sempre assim, quando você se dispõe a ajudar, sempre tem alguém que vai te procurar pedindo um favor. Quer fazer prova disso? Compre um carro com carroceria. Se você comprar um carro com carroceria, o que vai ter de gente falando, tu pai faz um favor para mim, é que eu tenho uma geladeira para levar bem ali a colar. É ou não é verdade, gente? Quando você se presta a fazer favor por pessoas, seu nome corre solta e todo mundo vai até você para pedir um favor para você. E o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como aquele que é servo, aquele que o tempo todo está fazendo alguma coisa, servindo as pessoas. E é até intrigante, porque ele, na Bíblia, aparece como o segundo, mas foi escrito primeiro. Na Bíblia, o primeiro evangelho que aparece é o de... E o Evangelho de Mateus, ele foi na ordem o segundo a ser escrito. Ele apresenta Jesus como rei. Só que na disposição da Bíblia, o primeiro a ser colocado lá no Novo Testamento é qual? E logo depois? Embora Marcos fosse o primeiro a ser escrito. Isso para nós significa muita coisa. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Pastor, mas se Marcos foi o primeiro a ser escrito, por que não foi logo colocado como primeiro? Por que Mateus está na frente? Simples assim. Porque, meus irmãos, a grande verdade é que, para nós sermos servidos por Jesus, é importante que a gente reconheça Ele como Rei. Para que Jesus sirva a gente em alguma coisa, é necessário que, antes de tudo, a gente venha reconhecê-lo como Rei da nossa vida, como Senhor da nossa vida. E esse Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, ele conta, geralmente, uma rotina muito puxada de Jesus. Uma rotina muito cheia. Jesus é o tempo todo servindo pessoas. É uma rotina intensa de Jesus. Quer ver? Olha, por exemplo, eu vou rapidinho compartilhar com vocês. Isso é quase que Jesus correndo o dia todo. Era assim, o dia todo, de um lado para outro. Não parava não, gente. Você vê no Evangelho de Marcos uma rotina muito puxada de Jesus. Geralmente, ele tinha oração de madrugada. Você vê na Bíblia, quem já viu isso na Bíblia? Ele ia de madrugada para orar. Tinha um ensino, que era no templo, que era muito cedo, gente. Por volta das 4 e pouco da manhã, já tinha gente na igreja para ouvir a palavra de Deus. Lembra aquela mulher que era mulher adúltera, que foi pega e foi lançada aos pés de Jesus, para tentar fazer aquela pegadinha, para tentar assim surpreender Jesus? Levaram ela até o templo, Jesus estava ensinando de madrugada, e um dos horários que, gente, era muito puxada a rotina dele. Ele ensinava de madrugada, ele orava de madrugada, aí logo depois ele ia atender as pessoas nas suas necessidades, era muita coisa que as pessoas precisavam. Além disso, ele tinha muitas viagens interestaduais e municipais, né? Ou era andando, ou era de barco, era o tempo todo. Gente, Jesus não parava, não. Em Marcos, que você vê, a única vez que ele tirou para cochilar foi acordado. Quando ele parou para cochilar um pouquinho na popa do barco, acordaram porque aquela tempestade muito grande foi desesperadora e todo mundo ficou apavorado e nem dormir ele conseguiu. Aí você olha para a rotina de Jesus, que é muito puxada, que é muito intensa. Aí eu paro e eu olho para a gente. Eu olho como a gente é fraco, né, gente? Porque você, quando o despertador toca, é mais ou menos isso aqui. É um choro, é um desespero. Não quero. Coloca a função soneca, está cedo, a oração 6 horas de novo. A gente é fraco, né? E a gente, no culto, durante a mensagem, só porque a gente orou de madrugada, a gente ora de madrugada, aí quando chega no culto, a gente fica praticamente assim. Eu estou daqui, eu olho todo mundo. Tem uns irmãos que pescam legal. Eles estão olhando. E dorme, que é uma beleza. Dorme, rapaz, ainda bem que eu estou com laser. Porque tem gente que dorme, que é uma beleza. A gente é muito fraco. Se a nossa rotina fosse a rotina de Jesus. Isso, para não dizer aqueles assim, que está na pregação, está cochilando, né? Aí quando a pregação acaba, que o pessoal começa a se levantar para poder ir para frente orar. Aí tem um povo que acorda de repente quando está assustado. Né, irmã Feitosa? Tem um povo que está cochilando e o pessoal começa a levantar para orar. Gente, a cara deles é muito engraçada. Eles ficam assim, oi. Eu já vi gente aqui da frente, a pessoa está assim, né?
Aí acaba a pregação, todo mundo levanta e... Glória a Deus. É verdade. É verdade o quê? Que não viu foi nada, gente. Eu lembrei de uma história que tinha um homem que ele tinha passado no concurso dos bombeiros. Aí quando a pessoa fica a madrugada toda de vigia, não pode dormir, né? Porque se for pego dormindo, ele vai preso, não é isso? Alguém confirma para mim, quem já foi militar? Se ele for pego dormindo em serviço na madrugada, ele fica detido. E a história foi que ele estava lá a madrugada toda, morto de sono. Ele pegou, cochilou. Ele não imaginava que ia chegar lá o comandante, não sei de onde. Quando o comandante chegou, soldado, foi pego, cochilando, dormindo. Ele rápido acordou, ficou parado. Em nome de Jesus, amém. Oi? Oi? Estava dormindo, não. Estava orando por vocês, orando pela corporação, orando pelos chefes, orando. A gente é muito fraco, gente, na nossa rotina, né? Se a nossa rotina fosse a de Jesus, misericórdia. E olha, presta bem atenção, porque eu vou dizer para você entender porque eu estou falando isso. Nesse dia, a rotina de Jesus foi punk. Nesse dia, a rotina de Jesus foi muito, 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 muito puxada. Porque ele acordou cedo, ele foi ensinar, estava com as pessoas. Aí ele falou, gente, vamos para o outro lado. Aí o povo pegou o barco, foi para o outro lado. No caminho, deu aquela tempestade horrível, que quase que o barco vira. Acordaram Jesus, ele mandou o vento se acalmar, mandou o mar se acalmar. Chegou do outro lado, era uma terra chamada Gadara. Tinha um endemoniado de anos que era possesso. Ele tinha uma legião no corpo dele. Eram mais de 3.000 espíritos malignos. Jesus expulsou. Libertou esse homem, depois entrou no barco, voltou para o outro lado. Era assim, esse dia foi um dia muito puxado. Quando ele pegou o barco, ele voltou para o outro lado, que estava se organizando para chegar. Quando ele pisou, ele foi logo abordado por esse homem, gente, que era Jairo, que era o chefe da sinagoga. E a Bíblia não diz que ele é um chefe simplesmente por dizer, porque ele, como chefe da sinagoga, tinha algumas atribuições, tinha algumas tarefas. Ele não era qualquer pessoa. Ele era como se fosse um dos membros da diretoria que tem dentro da igreja. E o que fazia um chefe de sinagoga? A gente lê as coisas, né? A gente vai acompanhando, só que a gente às vezes não sabe muito bem a profundidade disso. O chefe da sinagoga, para que você entenda um pouco comigo, ele era o responsável pela adoração que os judeus faziam ali. Ele fazia a escolha de outros fariseus que deveriam dirigir a oração. Ele lia as escrituras na hora da reunião. Ele pregava e esclarecia as escrituras e o segmento, e ele ficava olhando tudo para que as pessoas pudessem seguir a tradição judia. Ou seja, ele ficava olhando tudo para que as pessoas pudessem cultuar como deveriam cultuar. O que eu quero dizer? Em outras palavras, Jairo era a pessoa que reparava o culto que os outros faziam. Porque sempre tem alguém assim na igreja. Eu acho impressionante, você vem para a igreja para ouvir de Deus, porque Deus sempre tem alguma coisa para falar com você. Só que tem algumas pessoas que vêm para reparar no culto. Eu estou errado? A pessoa entra, olha, chegou sozinho hoje, não vem acompanhar. Terminou. Olha, não está usando aliança. Começa a ficar falando as coisas. Olha, essa bolsa aqui não tem cara de marca, não. Isso aqui foi comprado do chinês. Isso aqui é só para aparecer. A pessoa está na igreja com a oportunidade de ouvir uma grande coisa que Deus tem para Deus, tem sempre um recado para falar para a gente. E tem gente que vem para a igreja para reparar os outros. É ou não, meu irmão? É verdade. Vem para reparar o culto que os outros fazem, vem para reparar como que as pessoas oram, vem para reparar como se vestem, vem para reparar se estão sozinhas ou acompanhadas, vem para reparar o que aconteceu na vida delas. Meu irmão, eu digo uma coisa para você, e eu afirmo para você, na minha concepção, uma pessoa que vem para o culto, para reparar a vida dos outros, é porque não tem problema para apresentar para Deus. É uma pessoa que não tem nada, sabe, de dificuldade na sua vida. Se fica perdendo tempo olhando A, B, C e D, é porque não tem nada que venha fazer aqui. Fica em casa, não venha não. Se vier, que Deus possa consumir você. Com a sua misericórdia e justiça, para ver se você acorda para a vida. Porque lugar de igreja é para a gente buscar a Deus, cultuar a Deus, receber de Deus, porque Deus sempre tem alguma coisa para falar conosco. Quem concorda comigo, diga amém. Só que naquele dia Jairo estava acabado, ele não estava lá para reparar em ninguém, ele queria ajuda. Ele chegou até Jesus, porque ele tinha uma filha que tinha 12 anos,
12 anos de idade. Tem alguma criança de 12 anos aqui sentada? Fora eu, que aparento ter 12 anos. Não entendi o riso de vocês. 12 anos de idade. E a filha dele estava muito doente, não era uma doença qualquer, não era uma enfermidade qualquer. A filha dele estava mal mesmo. E todo mundo estava prevendo que ele ia morrer, porque ninguém estava conseguindo contornar a situação. E ele chegou até Jesus, ele abordou Jesus quando Jesus desceu e falou: mestre, por favor, faz alguma coisa, olha pela minha filha, porque ela está mal, ela está à morte. E o que me chama a atenção, que eu destaquei, foi isso bem aqui. E foi com ele. Jesus largou tudo e foi com Jairo, gente. Jesus largou tudo e foi com Jairo. Aí eu paro e eu penso, eu lembro daquela história na Bíblia que tem, acho que vocês lembram também do centurião, que ele chegou lá pedindo para que Jesus curasse o servo dele, e Jesus falou: vamos lá. E ele falou: não, nem vá lá, porque se o Senhor deu uma ordem aqui, eu sei o que acontece lá. Aí Jesus olhou e falou: nossa, olha que fé que esse homem tem, então vai que o teu servo está curado. Quando o homem chegou lá, ele estava curado. Só que nessa situação, Jesus podia dar uma ordem e a cura podia chegar lá, não podia não, gente? Só que Jesus foi com ele até lá, não operou a cura de longe, andou com Jairo até em casa. Isso me chamou a atenção e me faz pensar, meus irmãos, que alguns milagres, a gente tem que aprender algumas lições que acontecem, sabe, na Bíblia mesmo. Porque algumas vezes Jesus vai liberar uma palavra que vai gerar uma cura na mesma hora, só que outras vezes Jesus vai fazer você caminhar com Ele para alcançar o que você tem que alcançar. Quem me entende aqui, diga amém. Algumas vezes, Jesus vai liberar uma palavra e aqui onde você está, vai acontecer aonde for um milagre, vai acontecer aonde for uma cura, uma restituição, um trabalhar, um mover, vai acontecer onde for. Só que algumas outras vezes o que vai acontecer é que Jesus vai tomar você pela mão e vai fazer você caminhar com Ele, para ao longo dessa caminhada, você ir conquistando aquilo que o teu coração deseja. Amém, irmãos? Com muitos de nós acontece isso. Algumas orações que nós fazemos já foram atendidas e respondidas, quem sabe até enquanto você orava aqui. Algumas outras não, você não alcançou, não recebeu, Jesus não respondeu. Por quê, pastor? Porque Ele está te tomando pela mão, te fazendo andar com Ele, e ao longo do caminho Ele vai te ensinar algumas coisas. Amém? E essas algumas coisas, para mim, são assim um conjunto de lições que a gente tem que aprender ao longo do caminho, é o que eu quero falar nessa noite. Lições que a gente tem que aprender ao longo do caminho, quando Jesus está andando com a gente. Uma delas é essa, meus irmãos, que alguns milagres não são instantâneos não, porque Jesus começa primeiro esses milagres na gente. Ele começa primeiro na gente e acontecem na nossa caminhada com Ele. Quem me entende aqui, diga amém. Você chega até Jesus com um pancadão na vida, desesperado, apavorado, aflito, inquieto. Aí quando você percebe, você começa a vir e a ouvir a palavra, e a ouvir a palavra, e a vir. Aí você muda, e você vai mudando. E as pessoas notam que você mudou, não é assim? Eu conheço pessoas assim, eu tenho aqui pessoas assim. Que Jesus foi mudando, foi tirando a ansiedade, foi tirando do coração aquela agonia, aquela inquietação. As pessoas aprenderam a descansar e a confiar em Deus. O que foi isso? Foram lições que são aprendidas ao longo do caminho da gente. Alguns não chegam de repente não, alguns não chegam assim do nada. Alguns a gente recebe ao longo do caminho, que Jesus vai trabalhando em nós, para nos fazer entender e perceber. Por isso, meu irmão, siga caminhando, Jesus está com você. Tem coisa melhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, presta bem atenção porque eu digo, porque isso é importante também. Jairo pegou lá, conseguiu chamar a atenção de Jesus e levá-lo até a sua casa. Jesus foi caminhando com Jairo, e Jairo estava levando para casa o que ele nunca havia levado antes. Porque imagino que para uma criança de 12 anos, eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre levava um presente para casa. Como era tempo de vaca magra, era um presente de camelô mesmo. Era aqueles bonecos que, sabe, só mexeu a cabeça. Era aquele saquinho que tinha cavalo, tigre, leão, onça. Alguém recebeu esses presentes? Alguém é do meu tempo? Só vocês? Só tem gente tempo da TV Colosso aqui, é? Duvido, gente. Esse presente antigo. Ele sempre que veio da rua trazia alguma coisa. Jairo, creio eu, que Jairo sempre levava alguma coisa, né? Para sua filha, porque era a filha que ele tinha. Só que nesse dia ele estava levando o presente. Jesus estava indo com ele. E quando Jesus chega, sempre alguma coisa boa. Só que, meu irmão, ouça o que eu digo para você. Deixe perceberem que ele chegou em casa com você.
As pessoas às vezes vêm para a igreja e querem que Jesus as acompanhe até a sua casa, mas quando chega em casa ninguém percebe que Jesus chegou com ela, porque ela chega reclamando da comida que o pessoal comeu, não esperou ela chegar para comer. Cadê o que eu coloquei na geladeira? Quem foi que mexeu? Ai, não sabia que era teu. É assim, essa carne ninguém liga para ninguém, é assim. Ele sai da igreja, chega em casa, não parece que ele levou Jesus com ele, porque ele chega reclamando, murmurando, resmungando, porque tem louça na pia, porque tem coisa fora do lugar, porque tem bagunça em casa. Ele começa a brigar, a esculhambar, ele perde a paciência, ele começa a apontar erros de todo mundo. É uma pessoa que fica totalmente estressada. Ele chega da igreja e ninguém percebe que Jesus chegou com ele, porque ele fala contando as horas de quem chegou atrasado. Chegou agora, muito bonito, né? É verdade, irmã Lorena. Alguém conhece alguém assim? Quem sabe é você mesmo? Né? A pessoa está na igreja, aí vai para a igreja, aí está lá, glória a Deus, aí chega em casa, ninguém percebe que Jesus chegou com ela, porque ela chega estressada, ela chega reclamona, ela chega murmurando, ela chega apontando as coisas que não tem, e reclamando das coisas que também não fizeram. E está fazendo o quê? E com quem? E diga. Glória a Deus que eu estava na igreja. Quem vai com você? Eu não ia. Se eu não fosse de lá, eu não ia com você, não. Para voltar estressado desse jeito, resmungão desse jeito, reclamão desse jeito. Gente, eu falo isso, mas acontece. Acontece. Eu sinto muito, mas é verdade. A pessoa chega da igreja, recebeu tanto de Deus aqui, aí quer que Jesus vá para casa com ela, mas não parece, porque chega em casa, ela espanta todo mundo. Deixa as pessoas perceberem que Jesus chegou com você hoje, quando você está na sua casa. Você me entende? Deixa as pessoas perceberem que você saiu daqui com Jesus do teu lado, de mão dada, ele está entrando com você na sua casa. Que elas percebam isso em você, em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Aí Jesus pegou a mão de Jairo e foi andando. Vamos embora, Jairo, vamos para a tua casa, vamos. Gente, no meio do caminho aconteceu tanta coisa. Porque assim, se você quer caminhar com Jesus, tem que estar preparado para surpresas. Não é? Quem concorda comigo? Você tem que estar preparado para surpresas, porque Jesus usa tudo para poder trabalhar e falar com a gente. No meio do caminho, ele estava indo para lá. Eu imagino que já estava apressado. Jesus, vamos logo, vamos rápido, porque vocês não estão entendendo. A gente tem que estar apressado, porque a menina estava ruim, a menina estava doente em casa. A gente é um pouco assim agoniado, né? Quando a gente está apressado, tem algumas pessoas que quando entram no carro e estão meio que atrasadas e eu tenho que dirigir para poder levá-las até o lugar. Essas pessoas discretamente, elas, meu bem, só aperta, corre mais um pouco, vai mais um pouco rápido, que é porque a gente está um pouco em cima da hora, eu tenho que chegar. Aí eu corro e vou, assim, as pessoas ficam meio que agoniando, porque né, elas imaginam que não vai dar tempo das coisas acontecerem. Imagina que já estava agoniado com Jesus lá. Jesus, é só apressa um pouco mais o passo, Jesus, porque a minha filha eu deixei bem doente. Ela está bem ruim em casa mesmo. Então, só pode só apertar o passo um pouquinho, que é para a gente correr para casa, que é capaz de a gente chegar e ser tarde demais. Então, apressa um pouco o passo. Meu irmão, ele mais esperava. No meio do caminho, eles são surpreendidos. Porque no meio do caminho, indo para a casa de Jairo, o que acontece? E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia quanto tempo? 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Ouvindo falar de Jesus, viu por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Todo mundo sabe dessa história, sim ou não? Estava indo para casa, já era agoniado, vamos que minha filha está lá, ela está doente, a gente tem que chegar a tempo, antes que o pior aconteça. No meio do caminho, acontece um imprevisto, uma mulher toca em Jesus, Jesus para, atenção, para tudo, alguém me tocou. Porque alguma coisa boa saiu de mim, alguém me tocou de um jeito diferente. E os discípulos, mas Senhor, todo mundo te toca. Hello. Eu acho que já não importa quem tocou, tá bom, Jesus, legal. Já tocou, saiu virtude, tá bom, vamos embora, minha filha está em casa. Oi. Imagina a agonia de Jairo. Gente, você não ficaria assim, não? O socorro para sua casa lá, seu filho agonizando, quase à morte. No meio do caminho acontece imprevisto, eu fico assim que eu tenho que vir para cá e tem Tinder na minha frente. Quando eu saio de casa, que eu quero chegar aqui cedo e tem alguém devagar na minha frente. Eu, Jesus amado, Pai, segura minha mão para eu não buzinar, Senhor, porque eu sou crente, Pai, eu sou crente. Eu não vou ficar impaciente, oh glória, Jesus é bom. Eu fico agoniado, irritado. Porque tem gente que tira a gente do sério. E é quando mais pressa você tem, mais gente lenta aparece na sua frente. É ou não é, minha gente?
Quanto mais agoniado você tá, mais as coisas atrapalham. Você coloca a camisa, aí o botão cai, aí troca de camisa, pega outra, coloca, rasga a manga. Meu Deus, é o diabo, só pode ser o diabo, só pode ser o diabo. Imagina a agonia de Jairo naquela, meu Deus, vamos logo embora, Jesus! Vamos para casa que minha filha está mal. Ele para tudo, que alguém me tocou, de mim saiu virtude. E todo mundo, Jesus, todo mundo te toca. Não, mas foi um toque diferente, eu não vou embora daqui sem saber quem foi. Acho que Jairo, pelo amor de Deus, quem foi? Fala logo. E a mulher envergonhada não queria falar, e Jesus querendo saber quem foi que me tocou. Eu não vou embora, quem foi que me tocou? Até que a mulher se levantou, fui eu que te toquei, Senhor. Aí se aproximou, aí começou a contar toda a história. Gente, a pessoa com pressa não quer ver a história de vida de alguém. A pessoa com pressa tendo que ouvir a história de vida de alguém. Meu filho está doente. Espera, Jairo. Fala, moça. Pois é, Senhor, eu vou te explicar. Quando eu nasci... Aí eu tive uma doença, foi assim, eu comecei a procurar, fui na UPA, não adiantou. Meu plano começou a dificultar, cobri os exames, não deu certo, fui na UDI, estava muito cheio, São Domingos, nada. Eu comecei a lidar com essa minha dificuldade, porque as mulheres que estão aqui sabem, 7 dias de fluxo já é insuportável, 12 anos, imaginem. Não é, mulheres? 7 dias vocês passam assim por todas as fases da vida em 7 dias. A vida de vocês passa num filme em 7 dias. Vocês que, né, acabam tendo que passar por isso. Imagina 12 anos de fluxo de sangue sem parar, sem parar, sem parar. Ela foi contar, aí começou assim, acho que ela foi contando, e Jesus olhou, pô, minha filha, que bênção, vai em paz, tua fé te salvou, você está curada. Aí que ela vai e fica curada, acho que já está essa hora infartando. Meu Deus, 40 minutos já. E essa mulher não para de falar. Alguém já teve essa experiência de estar com alguém, você quer ir embora e a pessoa não para de falar, gente? Não dá agonia, gente? Não dá? Aconteceu comigo hoje. Eu estava tendo que organizar a mensagem e colocar a pregação. Só que minha mãe, quando me liga... Minha mãe está aqui. Quando minha mãe... Tá, não, ela está aqui? Ela está? Cadê minha mãe? Está aqui. Está ali ela. Amor da minha vida. Minha mãe, quando ela me liga, a gente conversa muito, né? Ela começa a falar. Eu estava, meu Deus, eu tenho que fazer a pregação. E minha mãe no telefone, a pregação. Eu falei, não sei se eu atendo minha mãe ou se eu faço a minha pregação. Se eu atendo minha mãe, se eu faço a minha pregação. Eu queria falar com ela, mas queria fazer a pregação. E não sabia como falar. E você não sabe como falar. Porque, não, fala sério, para você falar para sua mãe, mãe, liga depois, não posso falar contigo agora. Isso não é chato? Sua mãe que te criou, que cuidou de você o tempo todo, ao tempo e a hora, que faz e acontece, que se vira para poder fazer o bem para você, que cuida de você, você fala, não tenho tempo para você, me ligue depois. Quem concorda comigo que é ruim? Eu falei, como é que eu vou fazer, Jesus? E agora? E fiquei naquela situação, sabe, de conflito interno. Eu acabo, eu paro, eu ouço, o que eu faço, o que eu faço na minha vida. E ela começou a falar e compartilhar algumas coisas muito pessoais, que eu falei, não posso parar de ouvir agora que eu tenho que ouvir. Minha cara. Telefone, computador, digitar. Telefone, computador, digitar. O que eu faço, meu Deus? Imagina um conflito de Jairo. Minha filha em casa, doente, quase morrendo. Essa manhã não para de falar, cala a boca, mulher, tu já está carada. Vai, tu já está sarada, vai para tua casa. O que tu quer mais? Mulher mala. Não, foi curada? Não está boa? Vai embora. E a mulher falando, e Jesus lá. A gente para essas coisas. Pastor, isso é uma lição? Meus irmãos, olhem para cá. Eu fiz errado. O que eu fiz, gente? Eu voltei tudo? Eu não sou bom com esse bicho aqui, gente. Né? Tá. Olha a lição que Jesus dá para a gente. Essa é a filha de Jairo. A filha de Jairo, ela tinha quantos anos? E a mulher do fluxo de sangue sofria quantos anos? Oh, minha gente. Os 12 anos que a menina tinha de vida, eram os 12 anos que a mulher tinha de sofrimento. Os 12 anos que a mulher tinha, que a filha do Jairo tinha de alegria e sorriso, era o que essa mulher tinha de pranto e tristeza. Os 12 anos que a filha de Jairo tinha de alegria e presente e família feliz, eram os 12 anos que essa mulher tinha de falta de esperança e de desespero. Jesus falava para Jairo, acorda para a vida. Não é só você que tem problema nessa vida. Não é só você que passa por dificuldade.
Só que tem pessoas que enfrentam algumas dificuldades e alguns problemas que parece que tudo gira em torno delas e o restante que se vire. Ela esquece de família, ela esquece de amigos, porque tudo gira em torno do que ela está passando. Ela começa a tratar mal as pessoas, ela começa a ser grossa e ignorante com as pessoas. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes a gente esquece que tem pessoas que passam por outras coisas, às vezes piores ou iguais às nossas. Eu não estou aqui diminuindo o problema de ninguém. Só que entenda, o seu problema não é para tomar conta de toda a sua vida. O seu problema é uma parte da sua vida que Deus tem condições de resolver. Você me entende, irmão? Seu problema não é para ficar ocupando você, sufocando você, mudando você de ser quem você é, fazendo você ser outra pessoa, agir de outra forma, se comportar de outra forma, falar de outra forma. O seu problema é uma parte de você que Jesus pode resolver. Não deixe seu problema dominar você, não deixe seu problema dominar a sua vida e vive em função dele. Você não precisa viver em função de problema, porque problema passa. Se você está com Jesus, ele passa. Se você está caminhando com Jesus, ele passa. Situação adversa passa. Situação de complicação passa. Dificuldades passam. Não faz isso centro da tua vida. Eu acho que Jairo parou a vida dele em função disso. E devia ser outra pessoa com as pessoas que cercavam ele. E tratá-las de outra forma. Por causa do problema dela. A pessoa fala assim, o meu problema. Ah, pastor, o meu problema. O meu problema. Porque o meu problema. O meu problema. Então, cuide dele. Amamente, leve para a creche. Eduque, porque é o seu problema. Para se cresce com você. Seu problema é enorme, é grande. Mas tem pessoas que também passam por coisas complicadas. Imagina um tapa na cara de Jairo. Minha filha está mal. Qual a idade dela? 12 anos. E você, minha filha, há 12 anos que eu sofro de um mal. Eu estou bem ruim, bem complicada mesmo. Jesus, para mim, é bem complicado. Jesus olha para Jairo. Está vendo, Jairo? Você não está sozinho nessa. Tem pessoas que precisam também serem assistidas. Tem pessoas que precisam de uma ligação sua. Porque os problemas que você enfrenta e te faz ficar de pé e forte é o que elas precisam ouvir para estarem de pé e fortes também. Quem me entende aqui, diga amém. Tem pessoas que precisam de uma palavra de ânimo seu, de uma palavra de conforto sua. Não fica parado e sentado no teu problema, porque o teu problema, Jesus resolve. Quem crê nisso? Amém. Meu irmão, você não é o único a passar por dificuldades. Então, não se consuma com elas. Jesus está caminhando com você. Ou não está? Não está? Então não se consome com aquilo que tenta consumir você, não fica bem, fica em paz. Jesus está caminhando com você, meu irmão. Acho que já acordou para a vida. Enquanto ele estava lá olhando o que a mulher falava, aí chega algumas pessoas para dar uma notícia para ele. E estando ele ainda falando, Jesus com a mulher, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas o mestre. Gente, já pensou? Olha, eu vou parar aqui rapidinho, eu vou lembrar de uma coisa. Eu acho que, acredito eu, que dar uma notícia dessa tem que ser com todo jeito, né? Eu lembro que a gente passou por uma situação muito complicada na igreja, uma senhora que era de lá há muito tempo, ela ia só na Santa Ceia, porque ela já bem de idade estava bem limitada de movimento de saúde. Ela foi nessa Santa Ceia, como todas as Santas Ceias ela ia, chegou com a Bibliazinha dela, sem brincar com ela cheirava, falou, que mulher cheirosa, meu Deus, uma senhora já. Aí ela começou a passar mal. A gente estava orando para um momento de louvor. Ela começou a passar mal. O culto ia começar. Ela começou a passar mal. A passar bem mal mesmo. Aí ela desfaleceu. Aí carregaram ela lá para fora. Aí o médico que tem na igreja foi atender e falou, olha, ela está com infarto e fulminante. No caminho para o hospital, não deu tempo dela ser atendida. Ela faleceu dentro da igreja. A gente abriu a Bíblia dela, estava lá as anotações dela, o envelopezinho de oferta dela, tudo bonitinho para o culto daquele dia. Mas aquilo foi assim, eu fiquei com a minha cabeça tão a mil por hora, tão confusa, que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não consegui, eu fiz o louvor tão atordoado, eu saí do louvor, eu desci. Quando eu desci, já tinham pessoas da igreja me falando, pastor, o que é? Chegou alguém da família dela para o senhor falar lá fora. Eu falei, eu? Para o senhor falar, ninguém pode falar. Não, vai o senhor falar. Eu falei, não, eu não vou falar que alguém arrancou o dente, não vou falar. A pessoa morreu? Vai lá falar, pastor. Gente, é horrível desse tipo de notícia.
para quem você conhece, imagina para quem você não conhece. Quando eu fui lá fora, estava lá a neta dela e a filha dela, eu falei, olha, pastor, ligaram para a gente, o que aconteceu? Ligaram para a gente, aconteceu alguma coisa com a minha mãe, o que aconteceu com a minha avó, que eu não vim com ela hoje, porque eu cheguei tarde em casa. Eu falei, pois é. Então, você consegue me entender? Eu falei, olha, ela veio, eu até falei com ela, mas, meu Deus, eu falei, meu Deus, me dá sabedoria, o que eu vou falar? Como? Porque falar que alguém morreu para qualquer pessoa, quem concorda comigo, não é difícil? Não é para chegar e falar, é o seguinte, eu não sou bom para dar notícia, porque eu fico mais nervoso que a pessoa. Eu falei, olha, a tua avó e a sua mãe, ela ficou muito cheia de Deus, mas cheia que ela flutuou. Foi embora. Como assim, pastor? Não entendi. Eu falei, pois é. Né? Não é para rir, né? Mas porque... Eu sei que não é uma boa, né? Não é uma boa maneira. Eu falei, ela ficou tão cheia que ela foi subindo, subiu, não voltou mais. Mas como assim, pastor? Menino. Ai, Jesus. Eu acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Eu acho que se você já teve que dar essa notícia para alguém, é horrível. Fulano fala assim, não importa a idade, não importa o tempo que a pessoa deve estar passando por alguma enfermidade, é muito difícil falar para alguém que alguém morreu. Quem concorda comigo, diga amém. É muito difícil. Só que, olha só, essa pessoa chegou e falou, olha, é o seguinte, Jairo, já morreu. Para de encher a paciência de Jesus, que ele está aqui enchendo o saco dele, para. Tua filha, morreu, acabou. Tem mais para fazer não, acabou, tem mais nada para fazer. Gente, eu fico assim, uma pessoa para chegar e dar uma notícia desse jeito, eu não acho que é porque ela é insensível. Eu acho que é porque ela quis dar uma notícia desse jeito. Porque presta bem atenção, porque eu vou dizer para você que ao longo do nosso caminho, a gente é cercado de pessoas que parecem ter um prazer de falar coisas ruins para a gente. Pessoas que a gente julga que são as nossas amigas, mas elas têm um prazer de falar quando alguma coisa dá errado. Olha, é o seguinte, eu vi. Não é? Olha, eu ouvi. Olha, eu recebi tal coisa, que eu vou logo falar para ti, porque eu não sou de guardar essas coisas e você é uma pessoa muito direita para não saber. Eu não entendo essas amizades. Não dá para saber se a pessoa está falando por prazer, porque ela quer falar para poder ver a sua cara e o prazer dela de ver você definhando e ficando triste com alguma coisa. Você quer falar para te livrar de alguma coisa. Para mim não é para livrar, não. Porque a pessoa que chega assim, ela fala com o maior prazer. É o seguinte, olha, aconteceu, eu vi, foi assim, foi desse jeito, foi de outro jeito. O prazer que a pessoa tem de falar isso. E a gente está cercado de gente assim que a gente não consegue identificar. Você tem pessoas que comem na sua mesa, que entram na sua casa, mas elas têm um prazer de falar alguma coisa para você que não deu certo, porque para elas, tua vida é muito boa, você é muito feliz, tua família é muito ok, então ela tem prazer de falar alguma coisa para colocar você para baixo. Sim ou não? Nós estamos cercados de pessoas assim, e uma dessas chegou para Jairo, falou, Jairo, para de falar com Jesus. Não tem o que fazer mais não, a tua filha morreu. Eu fico imaginando, é como você está numa farmácia comprando remédio para alguém que tem febre e alguém chega na farmácia e do nada falar o seguinte, ó, não compra mais remédio não porque morreu. Como é que você vai receber isso, gente? Não é notícia para dar assim? Só que glória a Deus que Jesus estava lá, porque Jesus sempre está por perto. A Bíblia fala, Jesus tendo ouvido essas palavras, acho que Jesus olhou e deu uma secada para a pessoa que falou isso. Para de encher a paciência do mestre, porque tua filha morreu. Jesus olhou. Ah, nojento. Jairo, vem cá. Não temas, crê somente. Em outras palavras, Jairo, não dá ouvido para esse povo. Jairo, não ouve o que te dizem toda hora. Jairo, não fica dando ouvido para esse mimimi, para essa conversinha, para gente que te procura para falar. Recebi uma foto, eu vi uma mensagem, eu vi fulano entrando, eu vi fulano saindo, eu vi fulano fazendo. Com você não era assim, com você não fazia isso, porque com você isso, porque com você aquilo. Olha, Jesus fala, ignora, passa por cima. Claro, qual é o problema da gente? É que a gente dá maior ouvido para essas pessoas. Sim ou não? Alguém que chega e fala alguma coisa, eita, que eu vejo mulher irritada com o marido porque alguém falou, é minha amiga, amigo, amiga, amiga.
Porque a amiga me disse, porque fulano me ligou para falar, porque não sei quem compartilhou comigo, porque não sei quem me disse. Entrega para Deus essas pessoas, porque o que elas plantam, elas vão colher. Você me entende? Para de ficar dando ouvido para esse povo, que não tem coisa boa para falar e fala coisa que não presta. Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, ignora esse povo, ignora esse tipo de comentário, passa por cima disso, Jairo. Mais uma lição que a gente aprende ao longo do caminho. Olha bem para a cara desse bebê. Você vai ter que fazer essa cara algumas vezes na tua vida. Avalie para quem dar um tempo da sua atenção e a quem dar ouvidos ao longo do caminho. Quem me entende, diga amém. Avalie quem que você vai parar para ouvir qualquer tipo de comentário, porque pode não ser nem de Deus, do diabo mesmo. Joga fora. Se vai abalar a tua fé, se vai entristecer o teu coração, joga fora. Graças a Deus que Jairo não parou para ouvir, ele seguiu. Jesus chegou até a casa dele e, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com o que viram. E Jesus operou um grande milagre. Quem está caminhando com Jesus aí? Você está caminhando rumo a um milagre desse para a sua vida, viu? Está caminhando rumo a uma vitória dessa para a sua vida. Está caminhando rumo a uma conquista dessa para a sua vida. E um monte de coisa acontece ao longo do caminho. Você me entende? Não para no meio do caminho. Chega lá. A gente chega lá. A intervenção, o agir, o milagre do Senhor Jesus tem hora certa. E Ele bem sabe dessa hora. Quem crê nisso, diga amém. Quem está caminhando com Jesus precisando de um milagre? O que a gente faz numa hora dessa? Ora. E segue caminhando com Jesus. Você vai acabar o culto aqui, quando você sair daqui, eu duvido muito que não vai aparecer alguém, um amigo ou uma amiga para ligar, para falar, para comentar, para compartilhar alguma coisa. A gente ignora, a gente prossegue caminhando com Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé no teu lugar. Graças a Deus. Se você está caminhando com Jesus, rumo a essa conquista aí, e a caminhada com Jesus está cercada de gente pesada de espírito, cercada de gente que desfoca você. Essa caminhada com Jesus, ao longo dela, está cheia de imprevisto, está acontecendo cada coisa que está meio que bagunçando com o teu interior. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Pode vir. Se for orar por alguém, se for orar por você mesmo, se for orar por alguma situação, se for orar por alguma dificuldade, vamos orar junto. Oh, mestre, eu preciso tanto de um milagre. Vamos orar juntos, gente. A oração não ajuda, resolve. No seu lugar, feche seus olhos. Cante com a gente. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos.
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor, nessa hora levanta minha voz em oração no nome de Jesus. Quem sabe tem muitos Jairos aqui nessa noite, Pai, que estão assim à beira de um colapso porque precisam muito de um milagre. E isso tem sufocado de uma forma a vida dessas pessoas, que elas deixaram de viver, essa é a verdade. Elas têm vivido em função desses problemas e dificuldades e atrapalhos e embaraços, e é assim que elas têm vivido. Então não vivem mais, elas sobrevivem, Pai. Nessa hora levanta a minha voz em nome de Jesus. Eu te peço, Jesus, toma nossa mão e anda conosco. Nós precisamos que o Senhor ande conosco como andou com Jairo durante aquela caminhada até a casa dele. Eu te peço que ao chegarmos em casa as pessoas percebam que tu estás conosco também. Que ao chegar em casa tu possas ter liberdade para operar os teus milagres, os teus sinais, as tuas maravilhas. Olha, Deus, por cada pessoa aqui que ora pela sua própria vida, apresenta questões pessoais, seja de saúde, sejam profissionais. Pessoas que apresentam outras pessoas, mães que oram por filhos, filhos que oram por pais. Alguém que ora por alguém, alguém que ora por alguma realidade, por alguma circunstância. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, eu te peço nessa hora, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua intervenção, como o Senhor olhou por Jairo e foi caminhando com ele. Toma cada pessoa que se encontra aqui nessa noite pela mão e caminha com cada pessoa, Pai. Que o Senhor possa caminhar com cada pessoa e que essa pessoa possa estar com o coração aberto e a mente aberta para aprender de Ti e aprender dos Teus milagres e aprender ao longo dessa caminhada rumo à vitória, aprender nessa caminhada rumo, Deus amado, à conquista, à restituição. Opera de maneira poderosa e age pelo Teu poder para que essa pessoa ao longo dessa caminhada aprenda e cresça, Senhor, e viva e receba e contemple aquilo que só Tu podes fazer e ninguém mais. Eu apresento, Deus, famílias, eu apresento filhos, eu apresento pais, eu apresento pessoas que têm problemas de saúde, eu apresento casas, eu apresento famílias inteiras que passam por conflitos e por situações difíceis. Eu te apresento, Deus, a vida de cada pessoa que eu não conheço, mas que Tu conheces muito bem. Eu te peço, Pai, opera o Teu milagre, Jesus, que só Tu sabes como, só Tu sabes, amado, a maneira certa de fazer. Eu te entrego em oração, entrego para Ti, toma de conta. Age pelo Teu poder, para a glória de Deus Pai. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. E aqueles que recebem, creem nisso, digam amém. Coloca a mão no teu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, anda comigo, Pai, e ao longo da caminhada me ensina o que eu preciso aprender. Antes de receber, antes de contemplar, antes de viver o Teu milagre, me ensina o que eu preciso aprender e me faz crescer em Ti.
trabalha na minha vida, assim também pela minha vida. Eu te apresento os meus sonhos, os meus projetos, as minhas preocupações, as minhas inquietações. Trabalha por mim, trabalha em mim e através de mim. Assim eu te peço em oração, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplaude Jesus porque Ele é bom demais. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus.